Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É tempo de avivamento. Nós estamos vivendo a espera, a expectativa, a graça do derramamento do Espírito Santo. É Pentecoste, amado. Nós somos a Renovação Carismática Católica. A cultura de Pentecoste, a nossa diocese está avivada e vivendo esse derramamento do Espírito Santo. Que nós possamos viver essa novena com a grande expectativa de viver o Espírito Santo derramado em nós. É promessa de Deus e essa promessa se cumpre na minha e na sua vida. Tenhamos um bom encontro na presença do Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos em experimentarmos a doce, poderosa, gloriosa promessa referente ao derramar do Espírito Santo, este Pentecostes perene. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que a doce e consoladora paz de Deus esteja com você, com a sua família, com todas as pessoas por quem você reza, ora, intercede. Que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente. Estamos dando sequência a esta novena em preparação para o Pentecostes. Nesse 7º dia, nós queremos clamar aos céus, nós queremos mergulhar o nosso coração, queremos imergir o nosso coração na Santíssima Palavra, fonte inesgotável de bênção, de graça, fonte inesgotável da ação, do derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. Esta reflexão, este momento de fé, de experiência, de fé, de graça, experiência com Deus, com a pessoa do Espírito Santo, eu gostaria de iniciar compartilhando de um testemunho que impacta o nosso coração. São Felipe Neri, um grande homem de Deus, um grande santo da nossa igreja, o santo conhecido como o Santo da Alegria. Em um período em que ele olha para a igreja e ele nota sinais de arrefecimento. Ele nota a escassez da manifestação dos carismas pela ação do Espírito Santo. São Felipe Neri, ele vai até a igreja e ele entra naquela igreja e ele entra e desce para o porão daquela igreja. E São Felipe Neri estava decidido a fazer uma vigília, a buscar a face de Deus, a clamar a Deus um novo avivamento espiritual, que os carismas fossem manifestados de uma maneira perene na igreja, através da evangelização, da pregação. E São Felipe Neri, decidido, ao descer os degraus daquela igreja, ele se coloca na presença de Deus em vigília, e ele se estende em oração, clamor, súplica, intercessão, até que em um determinado momento ele vê com os seus próprios olhos, era como que uma bola de fogo que vem na direção dele e toca nos seus lábios, e ele sente que aquela bola de fogo, aquele calor entra no coração dele e a sua carne se desfalece e ele é arrebatado pelo Espírito e ele se curva diante de Deus e ali ele experimenta um êxtase espiritual. Ali ele tem uma experiência poderosa com o Espírito Santo no aspecto daquele fogo e ele repousa no Espírito Santo. E quando ele retoma, ele se levanta e ele caminha por aquela igreja e sobe os degraus daquela igreja e lá ao lado de fora, pelo lado de fora, os irmãos, os cristãos perguntavam uns aos outros durante aqueles dias em que São Felipe estava ausente do convívio deles. Alguém viu, alguém encontrou, alguém tem notícia de São Felipe Neri? E de repente ele está agora caminhando. E o testemunho vai dizer que por muitas vezes as pessoas olhavam para Felipe e de longe elas podiam, mesmo diante da luz do sol, elas viam uma grande luz que o envolvia.
Por muitas vezes ele rasgava a veste do seu peito para que a corrente do ar tocasse nele, para que ele pudesse sentir um pouco de frescor, porque tamanha era a intensidade daquele fogo que ardia, que queimava no seu peito, em seu coração. São Felipe Neri, conhecido como o Santo da Alegria, era muito comum quando ele se apresentava, ele chegava junto aos irmãos, ele chegava dizendo com muita alegria, entusiasmo: a alegria do Senhor seja a vossa força. Irmãos, alegria, alegrem-se. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta hora de graça, que a alegria do Senhor toque o seu coração. Alegria que é o fruto de Pentecostes, como está escrito também no Salmo 132. Como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Que o Senhor possa nos abençoar com esta efusão no Espírito Santo. E este mesmo São Felipe Neri, em um determinado momento da sua vida em terra, um dia ele estava numa casa e ali os irmãos não perceberam que discretamente ele saiu daquele ambiente e ele foi para o quarto. E passado alguns minutos, de repente, aquelas pessoas começaram a sentir que o solo, o piso daquela casa começou a tremer, as paredes estavam tremendo e alguém com um cuidado de irmão diz: Felipe, aonde está Felipe? E este irmão corre até o quarto para dar segurança a Felipe. O testemunho vai dizer que São Felipe estava de joelhos orando a Deus, clamando a Deus, ou seja, aquele vibrar do solo, as paredes, era por conta, era em consequência de um coração que está buscando Deus, ou seja, a presença do Espírito Santo era plena naquele lugar, de maneira que houve um sinal físico, um sinal em que as pessoas puderam sentir, foi sensível aquela ação no tremor da terra, no tremor das paredes, no ruído daquele tremor. Veja bem, nesta hora de graça, de bênção, nós somos convidados a descer os degraus do nosso orgulho, das nossas vaidades. Sim, é necessário descermos para buscarmos em Deus, no quebrantamento, no coração rendido, como está escrito na carta de Pedro: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo oportuno. Eu, Dinei Gesel, que tenho essa experiência do batismo no Espírito Santo há mais de 25 anos, quando eu faço uma breve leitura da ação do Espírito Santo, eu chego à seguinte conclusão: nós perdemos uma grande, preciosa, boa oportunidade de vermos e termos nossas famílias renovadas, nossas casas, famílias, comunidades transformadas pelo poder do Espírito Santo. Porque nos anos 80, 90, 2000, nós somos testemunhas. Deus derramou abundantemente o Espírito Santo, mas muitas vezes foi levantado estruturas por meio de proibições, obstáculos para a ação do Espírito Santo, e nós retardamos esta ação perene. É óbvio que a partir dos anos 2020, Deus tem derramado o seu Espírito, mas nesses anos nós vimos de uma maneira muito poderosa, e hoje nós temos visto líderes, homens consagrados, que tem colocado a sua igreja, o seu ministério para clamar a Deus por um novo perene avivamento espiritual. Ou seja, há uma grande necessidade de uma experiência real, genuína, poderosa, de impacto com o Espírito Santo. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele vai chegar à seguinte conclusão: nós temos milhares e milhares de cristãos sacramentalizados, ou seja, nós temos os sacramentos, batismo, primeira Eucaristia, o Santo Crisma. Mas São João Paulo II, em vida, ele vai pregar em um determinado momento, dizendo: faltou aos leigos o anúncio poderoso, ungido, poderoso da palavra de Deus, capaz de trazer aos leigos uma experiência real com Cristo Jesus, que batiza no Espírito Santo, que enche com o Espírito Santo.
Há mais de 25 anos atrás, diante do Santíssimo Sacramento, eu fiz uma oração de grande poder. E essa oração poderosa transformou a minha vida. Essa oração poderosa me faz olhar para trás e fazer memória de experiências sobrenaturais vividas no meu quarto, dia a dia, na minha missão Brasil afora, pregando, anunciando a poderosa palavra de Deus. Mas também essa experiência me faz olhar para a frente, lançar os meus olhos para a frente e saber que Deus há de derramar o seu Espírito sobre nós, como está escrito no Salmo: Senhor, se tu enviar o teu Espírito, a face da terra renovada ficarás. Papa Paulo VI, em base a este versículo bíblico, ele vai dizer: Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre um mundo envelhecido pelo pecado para renová-lo, para trazer no coração dos cristãos evangelizadores uma nova dinâmica, um novo dinamismo para um anúncio poderoso no Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a orar, a clamar comigo: vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações dos vossos fiéis com os dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, Deus excelso, dom sem par, fonte viva, fogo espiritual, amor, unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós, seus feitos, proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firme em crer. Aleluia! Esta experiência do batismo no Espírito Santo, que aconteceu na minha vida há mais de 25 anos atrás, uma das graças é exatamente essa última frase desta oração do Vini Creator. Fazei-nos sempre firmes a crer. Essa experiência me deu a graça de crer que Deus está agindo aqui agora. Esta fé expectante, esta fé pela qual eu cheguei aqui nesse estúdio para gravar esta ministração, sabendo que Deus está tocando na tua história, que Deus nos abençoará de uma maneira poderosa, sublime, e as nossas vidas nunca mais será a mesma. Você que tem a Bíblia Sagrada, eu gostaria de tomarmos lá em Atos dos Apóstolos, aonde está o versículo bíblico, o rema para essa reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Uma palavra poderosa, uma palavra que faz parte do ministério de São Pedro. E um dos frutos que essa experiência do batismo também me deu é esta: crer que todas as vezes que a palavra de Deus ela é proclamada, ela é atualizada. Ou seja, se eu vou ler uma palavra agora de São Lucas, que vai relatar uma experiência de São Pedro, São Pedro, São Pedro, São Pedro, você precisa sentir o coração de São Pedro. Nós precisamos sentir o coração de São Lucas, a voz de São Lucas sendo atualizada aqui agora, como fonte inesgotável de bênção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, e ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados.
e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, existe uma preciosa, poderosa, sublime promessa da parte de Deus que nos garante vida transbordante no Espírito, uma vida renovada no poder do Espírito. Existe uma preciosa, sublime, poderosa palavra de autoria, Deus, que fala pela boca de São Pedro. Existe uma promessa, mãe, escuta o que eu vou dizer agora sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua casa, esposo. Você guerreira, você que ora, você que luta pela renovação da sua casa, da sua família, da parte de Deus. Existe uma palavra de garantia de que você não está orando em vão. Existe uma palavra que lhe traz segurança. A sua família renovada será, pois a palavra diz: existe uma promessa para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe do Senhor. Aleluia! Em um determinado ano, eu estava pregando a palavra de Deus no retiro de Querigma, de primeiro anúncio, em Mato Grosso. E eu tinha notado lá, desde o início daquele encontro, um casal. E durante o sábado e no domingo até o período das 12 horas, eu sempre notava que diante da pregação, aquele casal, eles choravam, derramavam suas lágrimas. E ao final daquele encontro, aquele casal veio até mim, me pegou de surpresa e eles me falaram o seguinte: Dinei, nós somos um casal indígena, nós viemos a esse encontro sem saber do que realmente se tratava. Mas o que mais importa é que agora está queimando no nosso coração, está ardendo no nosso coração a palavra de Deus, pois nós nunca tínhamos tido contato com a palavra de Deus. Nós não tínhamos ouvido falar acerca do nome de Jesus. Nós não tínhamos ouvido falar a respeito que há um Espírito Santo que renova, que transforma, que muda, que dá sentido para as vidas. E o nosso coração está ardendo, queimando por causa da palavra, do nome de Jesus e por causa do Espírito Santo. E aquele homem, ele chorava, aquela mulher derramava lágrimas de felicidade, de alegria. Eu permaneci naquela cidade. Na segunda-feira, uma reunião com os servos. Na terça-feira, o grupo de oração estava na capela e abriram a igreja. Eu olhei para o corpo da igreja, as duas primeiras pessoas que entraram eram exatamente aquele casal. Eles vieram até mim para dizer: Dinei, nós refletimos. E nós estamos aqui para dizer que nós estamos decididos a sermos inteiramente do Senhor Jesus. E passaram-se mais de 7 anos. Em 2019 estive pregando no Mato Grosso do Sul e eu lembrei desse testemunho, eu testemunhei e de repente levantou-se no meio daquele povo um homem e com voz forte ele dizia: moço, pregador, eu conheço esse casal, eu sou daquela cidade. Nós estamos a mais ou menos a uma distância de 600 quilômetros. Hoje eu moro aqui, mas eu conheço esse casal, eu sei quem é esse casal. Hoje eles são coordenadores de um grupo de oração para a honra e glória do nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, existe uma poderosa, soberana promessa e essa promessa ela não falha, essa promessa ela se cumpre quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós buscamos a Jesus. Quando nós imergimos o nosso coração a Jesus. Tudo que você precisa fazer é buscar o Senhor Jesus no poder da sua palavra. Em João, no Evangelho de São João, nós vemos ali narrado uma experiência poderosa no dia da festa, naqueles dias em que celebravam a festa dos tabernáculos, e no ápice daquela festa, quando um cortejo de levitas entrariam entoando cânticos jubilosos, cânticos
que exaltavam e adoravam o nome do Senhor. E no ápice daquela festa, o sacerdote derramaria a água sobre a bacia de prata para celebrar o milagre da parte de Deus na vida de um povo que caminhou no deserto. Quando Deus faz o milagre, faz brotar água da rocha para que uma multidão de mais ou menos 3 milhões de pessoas pudessem saciar a sede. No ápice, quando eles foram entoar o aleluia, e o sacerdote derramaria a água, diz São João, no último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, ou seja, e Jesus pregava, e Jesus exortava, e Jesus anunciava, e Jesus falava sobre a ação do Espírito Santo. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de águas vivas. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, tudo que nós precisamos fazer é mergulhar o nosso coração na palavra de Deus. Nós bem sabemos que existe na Sagrada Escritura mais de 20 mil preciosas, boas, poderosas promessas. Para cada área da nossa vida existe uma promessa. E eu lhe pergunto, qual é a promessa de Deus acerca do Espírito Santo, acerca da sua vida que você conhece, que você ora com essa promessa, que você caminha nessa promessa? Qual é a palavra como promessa de Deus que você alimenta no seu coração nos dias de arrefecimento, de aridez, de deserto? Essa palavra é sustento para nós. Jesus está bradando e esse brado precisa arder no teu coração, tão quanto o brado de São Pedro, pois a promessa é para vós. E Jesus está dizendo para nós, se alguém tem sede, vem a mim, a Ele, o Senhor, o Salvador, Ele que é o batizador no Espírito Santo. Venha a Ele, recorra a Ele e vai às pressas. Meu irmão, minha irmã, se as coisas estão indo de mal a pior, nós precisamos recorrer a Deus. São Felipe Neri, ele desce os degraus daquela capela de São Sebastião na Itália para buscar a Deus em um tempo de aridez, em um tempo de escassez da manifestação do Espírito por meio dos seus carismas. Nós precisamos nos humilhar. E eu quero concluir com um testemunho de uma grande santa chamada Maria de Jesus de Ágreda. Ela vai testemunhar que a Santíssima Virgem Maria, ela se manifestava a ela, e a Virgem Maria relatava o caminhar, o ministério de Jesus, a sua vida pública, fases por fases, parte por parte. E quando a gente chega no tomo que diz a respeito do dia de Pentecostes, Maria de Jesus de Ágreda vai dizer que a Virgem Maria falou para ela: filha, no dia de Pentecostes, ao nascer do sol, eu ali junto da igreja, eu exortei a igreja dizendo, durante esses 50 dias, nós estamos à espera de um novo Pentecostes, nós estamos à espera do cumprimento da promessa de Deus, do derramar do Espírito, do derramar da infusão do Espírito. E a Virgem Maria vai dizer: filha, nós ali durante aqueles 50 dias, nós perseveramos em oração. Entre nós não havia uma única brecha que desse legalidade ao diabo para que ele entrasse. Lá não havia uma única brecha de divisão, de inimizade, para que o diabo entrasse e colocasse confusão e retardasse a vinda, o operar, o experimentar do Espírito Santo. Durante 50 dias, o diabo não encontrou uma única brecha de inimizade. Ali havia comunhão, ali havia um amor mútuo, ali havia uma fé expectante. E a Virgem Maria vai dizer: filha, o diabo está lá no inferno, tremendo por medo, porque ele sabe
sabe que existe uma promessa, que haverá um derramado Espírito, e quando isso acontecer, a igreja será revestida de poder, e a pregação da igreja, a partir de então, será uma pregação poderosa, e o poder do diabo na terra, sobre a terra, será destruído. O diabo está tremendo por medo. Meu irmão, minha irmã, o diabo treme por medo em olhar para uma família cheia do Espírito Santo. Um jovem cheio do Espírito Santo. Um pai cheio do Espírito, na autoridade, no poder do nome de Jesus, que consagra, que ora sobre a sua família. O diabo treme por medo pela vinda, pela manifestação do poder de Deus. E por isso você começa a entender o porquê que a inimizade, a discórdia, as brigas, o ciúme, a inveja. Muitas vezes a gente olha para o grupo de oração e a gente vê, existem promessas poderosas, mas elas não se cumprem e nós sentimos que as coisas estão entravadas e as coisas não fluem. Por quê? Porque existe inimizade, porque existe discórdia, brigas, ciúmes. Pentecostes é isso, meu irmão. Raniero Cantalamessa vai dizer que o que é um novo Pentecostes? Ele vai dizer assim, um novo Pentecostes é mais do que Deus olhar para a face da sua igreja e ver nela as rugas de envelhecimento, do desgaste, da perca de visão, da perca de força, de encorajamento, de intimidade com Deus. É olhar para uma igreja cansada, abatida. É muito mais que Deus olhar para a igreja e dar uma rajada do seu ar que renova. Um novo Pentecostes é o Espírito Santo operando no nosso coração e transformando, fazendo borbulhar, ferver em nós os seus frutos. Os frutos de amor, paz, comunhão, serenidade, concórdia, amizade, verdade. O Espírito Santo, Ele quer tocar em nós nesta hora. E eu quero terminar em oração com o Salmo 132. Ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte, que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla do seu manto. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Arão, aqui neste versículo, ele é a tipologia de Jesus Cristo. Arão é o sacerdote nesses dias, mas ele é a tipologia do sumo sacerdote por excelência, que é Jesus. E aqui existe a expressão do sacerdote que está parlamentado com a sua túnica. E aqui a palavra diz a respeito da comunhão a partir do óleo que é derramado sobre a fronte de Arão. Este óleo que escorre pela sua face e toca nos seus braços e escorre pelas suas vestimentas. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e eu quero pedir que o sumo sacerdote por excelência, Jesus, o ungido de Deus, o Cristo, que do seu manto, do seu coração eucarístico, escorra para nós, sobre a igreja, sobre a sua família, o óleo da unção, o óleo da presença do Espírito Santo, o fogo espiritual. Sim, a unção divina, o vendaval do Espírito entre na sua casa, meu irmão, para trazer renovo, transformação, para quebrar com as maldições, para curar o que está enfermo, para sarar o que está doente, para levantar o abatido, para trazer um novo ânimo, para levantar homens e mulheres que orarão, que clamarão, que suplicarão a promessa de Deus, pois a promessa é para vós. E para aqueles que estão longe, é para o filho que está encarcerado, é para a filha que está encarcerada, é para o filho que está morando em outro país, em uma outra localização do Brasil, é para aquele que está longe da igreja, que se perdeu no caminho, que mediante esse tempo de pandemia se auto-permitiu se esfriar na fé. Aquele homem, aquela mulher que começou bonito na experiência, no poder do Espírito, mas
caiu, se decepcionou porque viu divisão, inimizade, partidos na própria igreja de Cristo. O Espírito Santo é para essa pessoa. O Espírito Santo é para você, esposa, para o seu casamento que está por acabar, é para o alcoólatra, é para o dependente químico, é para aquele que perdeu a visão, é para o pregador, é o intercessor, é para o músico, é para nós, Renovação Carismática Católica, Diocese de Itapetininga. Aleluia! Bendito seja Deus! Eu não sei como está o seu coração, meu coração está queimando, meu coração está ardendo. E essa foi a experiência há mais de 25 anos atrás. Quando eu saí de um grupo de oração, eu ardia, eu queimava, eu fui para casa. E naquela noite mal conseguia dormir, porque quando pegava no sono eu acordava e eu tinha que chegar à conclusão mais tarde. Aquela experiência era como Jeremias, quando ele diz, até os meus ossos queimavam. Fazem mais de 25 anos que até os meus ossos queimam. O meu coração arde de paixão por causa de Jesus, por causa da palavra, dos santos sacramentos, por causa da igreja de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. E nós vamos... logo na sequência, no dia de amanhã, para o 8º dia em preparação para um grande momento de Pentecostes. Mas lembre-se, Pentecostes é aqui e agora. É você descer do orgulho, da soberba, da vaidade e reconhecer, eu e minha casa, eu e nossa comunidade, nós, igreja, precisamos do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento de graça, por esta oportunidade preciosa. Senhor Espírito Santo, aproveita essa oportunidade e toca neste coração, toca na história dessa vida. Pai, no nome de Jesus, estendei vossas mãos e por intercessão da Virgem Maria, venha a nós agora um poderoso Pentecostes, com curas e milagres, libertações. Pai, no nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o teu poder nos exalte e nos levante. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, o batizador do Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Permaneça na graça de Pentecostes sobre a ação poderosa do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vivemos essa graça da espera da promessa de Deus, e essa promessa se cumpre sobre todo ser vivo. A promessa é para mim, a promessa é para você, a promessa é para a sua família. E pela intercessão da Beata Helena Guerra, nós nos colocamos nessa graça de vivermos essa unção renovada. Por isso, possamos manter. E amanhã nós temos essa graça de estarmos no 8º dia da novena para viver esse grande derramamento da promessa de Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica da Diocese de Itapetininga. Que a paz de nosso Senhor Jesus, que o amor de Nossa Senhora, a Virgem de Pentecostes, esteja com você e com toda a sua família. Que alegria saber que nesse tempo vocês estão empenhados, unidos, para rezar a novena de Pentecostes, aguardando o cumprimento da promessa de nosso Senhor, que Ele derramaria sobre nós a força do alto, para que nós possamos ser as suas testemunhas fiéis em todos os cantos desse planeta. Eu realmente me alegro profundamente com essa notícia e certamente abençoo toda a Renovação Carismática Católica que está reunida na Diocese de Itapetininga. Todos os grupos de oração, todos os cidadãos carismáticos, então, são convidados a rezar nesse tempo, juntos com o Estado de São Paulo e o Brasil, essa novena tão importante e constitutiva da Renovação Carismática Católica. Deus abençoe vocês. Força, coragem. No dia 23, às 15 horas, teremos o segundo clamor de Pentecostes, um momento único,
e maravilhoso, onde toda a renovação carismática do estado de São Paulo estará unida para um grande clamor e certamente haverá um grande derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que venha Pentecostes, aleluia! Um sincero e forte abraço a você e toda a sua família. Fiquem com Deus! Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui.